Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no último livro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos meditar sobre um tema aqui nessa noite. Eu quero que você fique atento, mas também vamos expor aqui o texto bíblico. Apocalipse, capítulo de número 2, nós vamos ler o versículo 1 em diante. Hoje eu quero expor aqui um pouco a respeito da carta de João a uma igreja específica, a igreja de Éfeso, mas eu quero trazer um tema. Eu quero trazer um tema para essa mensagem. E antes de trazer esse tema, eu queria fazer a leitura aqui do texto. Está aí na tela para quem não trouxe a Bíblia. Você que está em casa, eu peço que você procure uma Bíblia, que você esteja atento agora à palavra e esteja aí acompanhando nas Escrituras Sagradas aquilo que nós vamos falar aqui, que será de grande valor espiritual para você. Então procure uma Bíblia aí e abre a sua Bíblia. Eu sou a moda antiga e eu gostaria que os irmãos também fossem a moda antiga. Cada um tivesse a sua Bíblia, marcasse a sua Bíblia e tivesse intimidade com ela. Mas se você é mais moderno e quiser acessar também aí, é bênção, ou acompanhar pela tela. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é alimento para nós. E eu quero, Senhor, te pedir que o Senhor nos alimente com a tua palavra nessa noite. Que nós saiamos daqui alimentados, cheios da tua presença, cheios da unção de Deus. Que possamos continuar sentindo a tua presença que esteve aqui de forma manifesta no período do louvor. E que continue também no momento da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem dessa noite tem um chamado objetivo direto para a sua vida e para a minha vida. É uma carta escrita a uma igreja, a uma comunidade de muitas pessoas, mas a mensagem contida nessa carta específica e nesse endereçamento específico, a igreja de Éfeso, é também um direcionamento para a sua vida pessoal, para a sua vida individual. E a palavra de Deus para a sua vida nessa noite, para as nossas vidas nessa noite, é algo que tem ardido também no meu coração nessa semana, nesses últimos tempos. É a seguinte: nós temos que voltar ao primeiro amor. Nós temos que voltar às primeiras obras. Todos nós passamos por muitas fases nas nossas carreiras espirituais, nas nossas vidas espirituais. E eu lembro das fases pelas quais eu já passei na minha espiritualidade. Eu já tenho cerca de 25 anos de igreja, 25 anos de cristão, e eu já tive altos e baixos. Nunca me afastei do evangelho, nunca me afastei dos caminhos do Senhor, mas já tive baixos, já tive situações de, digamos assim, por assim dizer, depressão espiritual, ansiedade espiritual. São termos que eu não vi em nenhuma literatura, talvez eu esteja inventando aqui, mas você consegue entender o que eu estou dizendo. Situações e momentos também de fraqueza, de não ter força para orar, de não ter força para ler a Bíblia, de não ter força, ou pelo menos de não ter ânimo para frequentar a igreja. E nós muitas vezes passamos por essas fases. Talvez essa seja, você esteja passando alguma fase semelhante, alguma fase baixa
do ponto de vista espiritual, na sua fé, na sua caminhada, na sua trajetória. E, embora a palavra de Deus seja para a coletividade, seja para o conjunto, seja para o corpo de Cristo, ela também se direciona a você individualmente, a você especificamente, porque se você estiver doente, como eu preguei aqui há 4 semanas atrás, toda a igreja estará doente. Se a sua espiritualidade estiver capenga, a igreja vai sentir, porque se você, por exemplo, na igreja, que é o corpo de Jesus, for o dedo de Jesus nesse corpo, e esse dedo está doente, está doendo, todo o corpo vai sentir, todo o corpo vai se comprometer. Eu me lembro de ontem do pastor Misael que não pôde jogar futebol lá, porque não que ele não tivesse vontade, ele tinha vontade de jogar futebol, mas o seu joelho o estava impedindo, ou seja, uma parte do seu corpo. Então, a sua vida individualmente importa. E aí, com a rotina, muitas vezes, com as lutas do dia a dia, com as decepções, o nosso coração pode ir se esmorecendo na fé, nós podemos ir nos esfriando, nós muitas vezes continuamos fazendo as coisas para Deus, as coisas na igreja, continuamos até mesmo a ler a Bíblia, mas nós já não temos a mesma chama, não temos o mesmo comprometimento de outrora, dos primeiros passos na fé, dos primeiros momentos. E eu me lembro que os meus primeiros passos na fé cristã foram áureos. Quem me conheceu lá atrás sabe que eu tive uma vida espiritual intensa, em que eu buscava o Senhor, minha mãe é testemunha, os meus familiares são testemunha, a igreja é testemunha. E a sua vida lá atrás, como foi? Eu sei que alguns começam na trajetória cristã, alguns começam na igreja capengando, por assim dizer. Começam ali devagarzinho, vão para a igreja, mas não tem tanto compromisso. Comigo foi diferente, como foi com você? Comigo eu já comecei com muita intensidade, com muita busca, com muito compromisso com a igreja. E como foi com você? Esse texto aqui, ele fala em determinado momento sobre aquilo que aconteceu com uma comunidade, com uma igreja, mas que pode ser aplicado à realidade da sua vida. A igreja de Éfeso presta atenção, a igreja de Éfeso era uma igreja correta na doutrina, era uma igreja firme no serviço, era uma igreja até mesmo perseverante, mas que havia perdido o coração ardente, que havia perdido a intensidade com Deus. E é essa a minha preocupação aqui nessa noite. Essa deve ser a nossa preocupação neste culto do dia 17 de agosto de 2025. E o texto diz que Jesus fala para essa igreja: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, ela era boa na doutrina, ela lia a Bíblia, ela estava comprometida com a igreja, ela servia na igreja, assim como eu e você, mas Jesus diz assim: só tem uma coisa contra você, que é o mais importante, né? Você abandonou o primeiro amor. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer aquela chama que geralmente acontece no início da caminhada. É como um casamento. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar, e você deve se lembrar também do seu namoro, aquele fogo, aquela paixão, aquela doença chamada paixonite aguda, né, que você tem ali, e você não quer sair do celular, do telefone, quem não já passou 2 horas no telefone com a namorada, com o namorado? Não tinha WhatsApp na época, não tinha áudio de 50 minutos na época, né, mas tinha ligação de 2 horas. E o tempo vai passando e esse amor conjugal, muitas vezes, vai esfriando, vai desaquecendo. Eu não estou falando que está acontecendo com você, mas é algo comum que se vê muito na prática. É mais ou menos isso que acontece com muitos cristãos. Muitos cristãos, eles começam muito bem, apaixonados por Jesus, apaixonados pela obra de Jesus, que é a igreja, frequentam, buscam, oram de forma assim intensa e o tempo todo orando. Mas o fato é que muitos começam bem, mas depois esfriam na fé.
Também, nós podemos fazer um paralelo com a amizade. Às vezes a gente começa uma amizade, a amizade está quente ali. Só que se a gente para de colocar interesse, se a gente para de incentivar a amizade, de ter o contato pelo WhatsApp, a amizade vai esfriando. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Então, com Deus, com Jesus, é a mesma coisa. Nós precisamos manter, uma tarefa nossa, manter a chama acesa. E eu quero te dizer outra verdade. O esfriamento, ele não vem da hora para outra. O esfriamento não acontece. Você dormiu quente e acordou frio. Ele é gradual. Começa, lá em Salmo 1, fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Depois ele passa para o nível: não se detém no caminho dos... É um nível, é gradual. Não se detém no caminho dos pecadores. E o terceiro e pior nível e depois ele se assenta na roda dos escarnecedores. Aí esfriou de vez. Primeiro é um conselho, depois é uma detenção ali por um interesse talvez nas redes sociais ou em alguma pessoa específica que te desfoca da fé, ou um relacionamento tóxico, ou algum gatilho, para usar o termo da psicologia aí. Todo mundo está usando esse termo, gatilho, né? Há 10 anos atrás ninguém sabia o que era gatilho, só o gatilho do revólver, né? Mas hoje em dia gatilho é um despertamento para algo que pode gerar outras consequências. Isso é um gatilho. Então, qual foi o gatilho que te desvirtuou, talvez, da sua fé e do seu comprometimento mais profundo com Deus? O texto nos convida a isso, a olhar os gatilhos, a olhar a causa primeira. Tem a causa primeira e tem causas secundárias do esfriamento espiritual. Tem uma causa primeira. Tem alguma coisa que aconteceu que te foi como que uma derrocada para a sua fé. A palavra, ela não é só para Éfeso, como eu estou aqui tentando, me esforçando para te dizer. É para mim e para você também. A igreja de Éfeso, ela, você sabe, foi fundada pelo apóstolo Paulo. Você sabe. E ela foi fundada em Atos capítulo 19. E ela era uma igreja tão boa, se tornou uma igreja tão boa, que se você ler a carta de Paulo aos Efésios, não estou falando dessa cartinha aqui de Apocalipse, a carta de Paulo aos Efésios. A carta aos Efésios. O livro de Efésios, pronto. Se você ler esse texto, você vê que os 3 primeiros capítulos de Efésios, eles são dedicados a uma boa doutrina cristã. E os 3 últimos, a prática. E Paulo elogia os Efésios. Era uma igreja boa, pastoreada por nada mais, nada menos do que o pastor João, aquele que encostou a cabeça no peito de Jesus. E também pastoreada, veja só o nível dos pastores de Éfeso. João, o discípulo do amor, e também Timóteo, o discípulo mais próximo do apóstolo Paulo. Uma igreja boa, uma igreja arrumada. Segundo a tradição, foram esses os líderes. Era uma igreja sólida, com forte ensino doutrinário, mas com pouco poder de Deus, com pouca chama. Mas, é contraditório, sabe por quê? Porque, abra sua Bíblia em Atos capítulo 19, para você ver quando Paulo plantou essa igreja. Atos capítulo 19, olha só como essa igreja nasceu ali em Atos 19. Vamos ser mais precisos? A igreja já existia. Paulo chegou ali e identificou um buraco na igreja. Qual era o buraco da igreja de Éfeso? Quem lembra? Está aqui em Atos 19. Vamos ler o texto, irmãos, para entendermos. Presta atenção, porque senão você não vai entender a mensagem. Vamos lá, se você não vai acompanhar na Bíblia física, acompanha aí na tela ou no celular. Aconteceu que, estando em Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou aonde? A Éfeso. E achou ali alguns discípulos. E perguntou a esses discípulos: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ou seja, tinha uma igreja já existente. E Paulo achou esses discípulos e fez uma pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? Efésios. E aí eles responderam: pelo contrário, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Eles nem sabiam que existia o Espírito Santo.
Então Paulo perguntou: em que fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram ao todo, olha o tamanho da igreja, uns 12 homens. A igreja tinha 12 pessoas, 12 homens, vamos ser mais precisos. Tinha mulheres também. Qual era o problema inicial dessa igreja? Era uma igreja que tinha recebido a mensagem de Jesus, mas que não tinha o Espírito Santo. E qual é a contradição que eu falei antes de ler o texto? A contradição foi que ela começou sem o Espírito Santo, Paulo chegou lá, derramou o Espírito Santo, não Paulo, mas Jesus derramou o Espírito Santo na igreja, e aqui aparentemente em Apocalipse, quando João escreve a carta, a igreja esvaziou do Espírito Santo. Concorda comigo que mais ou menos isso que nós podemos depreender aqui do texto? Porque ele fala, vocês deixaram o primeiro amor de vocês. Vocês deixaram a sede pelas águas do Espírito. Eu tenho, porém, contra ti isso. Olha, vocês são bons em teologia. Vocês são bons em Bíblia. Vocês são bons e precisos na pregação da palavra. Mas vocês não têm intimidade com Deus. Mas vocês são frios. Vocês abandonaram o primeiro amor, e o primeiro amor é aquele do poder de Deus que foi derramado ali em Éfeso, a partir da unção que o apóstolo Paulo ministrou sobre aquela igreja. E aí nós podemos agora voltar ao texto que nós lemos inicialmente, Apocalipse capítulo 2, para passarmos versículo por versículo e vermos mais ou menos o contexto da igreja. O versículo 1, ao anjo da igreja de Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Veja, o versículo 1, pode deixar na tela, é um endereçamento de Jesus. O próprio Jesus destina uma mensagem à igreja, e particularmente ao anjo da igreja. Que anjo é esse? Cada igreja tem um anjo? Eis que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Ou seja, o que o texto quer dizer aqui é que a autoridade suprema na minha e na sua vida, a autoridade suprema na igreja é Jesus, Jesus Cristo. Ele é aquele que tem as 7 estrelas na mão. E não é em qualquer mão, é na mão direita. Por quê? Porque a mão direita é símbolo de poder e autoridade. Jesus tem o controle e o governo da igreja. Jesus tem o controle e o governo da sua vida. Mas ele pode deixar de ter esse controle, nesse sentido específico aqui. A partir do momento que você se esfria, você pode sair das mãos de Jesus. Você pode deixar de ser alguém que é aquele que é o objeto de onde Jesus passa pelo meio. Anda no meio da sua vida, anda no meio da sua casa, anda no meio da sua família, porque ele anda ali entre os 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas que ele escreveria a carta, além de Éfeso, outras igrejas também. Os anjos aqui, portanto, nós interpretamos como mensageiros, e a maior parte da teologia interpreta, portanto, como pastores, como aqueles que pregam a palavra. Os 7 candeeiros são as igrejas. Então Jesus passa pelo meio da igreja e tem o controle desses líderes da igreja, das igrejas, nas suas mãos. Portanto, isso mostra que a igreja, quando fala dos candelabros, por exemplo, ela não é a luz. Quando usa a metáfora do candelabro, o candelabro é aquele objeto que parece uma flor, oca no meio. Quando mostra que a igreja, esses candelabros mostram que a igreja não é a luz em si.
mas ela é apenas a portadora da luz de Cristo. Ou seja, a luz de Cristo pode deixar de brilhar nas nossas vidas, se nós negligenciarmos essa luz. Se nós negligenciarmos a palavra de Deus. Se nós negligenciarmos uma vida de devoção ao Senhor. E aí, ele introduz dessa forma, assim como ele introduz também, há uma estrutura parecida em relação a todas as outras 6 igrejas, ao anjo da igreja, e aí depois ele vem para um segundo ponto, nos versículos 2 e 3. Vamos ver aí o que dizem os versículos 2 e 3. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. Aqui na minha tradução, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E que não podes suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança. Olha só, ele fala bem da igreja de Éfeso. Talvez ele esteja falando bem de você também. E suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Veja, igreja de Éfeso, eu te conheço. Igor, eu te conheço, é o que Jesus está dizendo. Rosane, eu te conheço, é o que Jesus está dizendo. Herbert, eu te conheço, é o que Jesus está dizendo. Igreja Batista da cidade, eu te conheço. E aí ele faz uma descrição de como é essa igreja. É uma igreja que tem obras, é uma igreja que trabalha, portanto, é uma igreja que persevera também. Obras, trabalho, perseverança. A igreja de Éfeso era essa igreja ativa. Imagina só uma igreja ativa. Você pode lembrar de alguma igreja aí que você já frequentou, até a nossa própria igreja mesmo. A nossa igreja é uma igreja ativa. A nossa igreja é uma igreja em que as pessoas trabalham. Nós temos muitos irmãos aqui que, por exemplo, poderiam estar pregando hoje aqui no meu lugar. A nossa igreja é uma igreja ativa. Nós temos muitos voluntários e diáconos que servem com excelência. Mas isso não quer dizer muita coisa ainda. Porque há algo grave no seio da igreja. E outra, a perseverança também ela é colocada aqui. Veja, você tem perseverado, está aí na tela. Você tem perseverado, igreja de Éfeso. Irmãos, tem quanto tempo que você está na igreja, que você congrega? Eu já tenho uns 25 anos. Sem me desviar, sem me afastar, com altos e baixos. Claro. Quanto tempo você tem na igreja? Você tem perseverado. Mas isso não quer dizer nada. Porque ele te conhece e ele sabe os seus prós e contras. A igreja de Éfeso, eu repito, era uma igreja que conhecia a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Era uma igreja doutrinariamente fiel. É tanto que o texto diz, volta aí, Tyler, no versículo 2. O texto diz, ela era tão doutrinariamente fiel, que o texto diz que ela não poderia tolerar os homens maus, e que, aqui na minha tradução acho que está melhor, e que pôs à prova aqueles que se declaram apóstolos. Ou seja, você está ensinando errado, apóstolo X. Está errado. E eles estavam certos, porque eles interpretavam corretamente. Os efésios interpretavam corretamente a palavra de Deus. Mas não era suficiente, Lucas. Jô Soares leu a Bíblia 6 vezes. Num dos programas que eu assisti, ele falou, ele conhecia a Bíblia, como faleceu. Conhecia a Bíblia. Vocês eu sei que conhecem a Bíblia. Eu estou pregando aqui para crente que já ouviu essa palavra aqui 50 vezes, né? A carta aos Efésios em Apocalipse. Então você conhece a Bíblia. Não quer dizer nada. Nada. A perseverança em meio às perseguições. Veja, a igreja daquela época era levada e mandada para o Coliseu para morrer, devorada pelos leões. E eles estavam dispostos a isso. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. João, que escreveu o Apocalipse, foi jogado, a história diz, num caldeirão de óleo quente. Depois ele saiu com a sua pele se desmanchando. E depois ele foi enviado para Ilha de Patmos, para morrer preso na Ilha de Patmos. Era uma igreja perseguida ou não era? A gente é perseguido hoje nesse nível? Não.
Mas o texto diz que eles perseveravam no meio da perseguição. Mesmo no meio da perseguição, eles não deixaram Jesus. Uma igreja forte, a igreja de Éfeso. Os falsos apóstolos eram um problema daquela época. Só daquela época? Só daquela época? Os falsos mestres, os falsos pastores, meus irmãos, tomem cuidado. Naquela época, existiam aqueles que eram, por exemplo, judaizantes, que estavam querendo trazer o judaísmo para dentro da igreja. Existiam missionários itinerantes também. Existiam missionários itinerantes também, como nos dias de hoje, mas eles estavam atrás apenas de dinheiro e de autopromoção. Será que nós não podemos fazer um paralelo com a nossa geração, século 21? Existiam também uns cristãos, supostamente cristãos, que não acreditavam na corporeidade de Jesus. Jesus só veio em espírito. E isso era uma heresia terrível na época. Então ele falava assim, Jesus fala assim, eu sei que vocês preservam a doutrina, mesmo diante de tanta heresia. Diego falou aqui, eu acho que foi Diego que falou, e eu ouvi tanta gente falando, nós estamos comemorando 10 anos da Igreja Batista da cidade, falando que nossa igreja é centrada em Jesus, centrada na palavra. Glória a Deus, estamos felizes por isso, mas não é só isso. Não deve ser somente isso, irmãos. Se aprofunde na palavra, mas tome cuidado, porque talvez você esteja frio. E aí vemos agora o versículo 4 de Apocalipse capítulo 2. No entanto, contra você eu tenho isto. Você, igreja de Éfeso, abandonou o seu primeiro amor. Nós estamos falando aqui do abandono do primeiro amor. E é o tema da nossa mensagem. Volte para o primeiro amor. Apesar de estar na igreja, tem gente que está fria. Apesar de toda atividade, de toda correção doutrinária, de toda leitura bíblica, de todo conhecimento da palavra, falta a essência, falta o calor. Você está entendendo o que é isso? Falta... Eu me lembro que eu fui numa igreja presbiteriana, lá, a primeira igreja presbiteriana do Brasil, lá no Rio de Janeiro, a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Fica no centro do Rio de Janeiro, e eu frequentei essa igreja por um tempo, porque eu ia sempre ao Rio, porque eu tenho parentes lá. E é uma igreja, irmãos, que você olha, é uma igreja católica. Esteticamente, uma igreja católica. Você entra, é uma igreja católica, porque o pastor, ele se veste com uma bata. Ele se veste com uma túnica, ele se veste com uma roupa específica, que agora me fugiu da mente ali, gola clerical e etc. Uma batina. É um pouco diferente da dos padres. E aí eu me lembro que eu fui evangelizar por essa igreja ali na praia de Copacabana. Nós fomos na praia de Copacabana junto com jovens da Igreja Presbiteriana, Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, pastoreada pelo reverendo Guilhermino, que está aposentado da igreja. Já tem outro pastor lá. E aí a gente foi para lá e os irmãos evangelizando assim, entregando os panfletos assim. Os panfletos. Lembra dos panfletos de evangelismo? Entregando os panfletos assim. Ninguém aceitaria Jesus com aquele amor, com aquela intensidade daqueles irmãos. E aí, uma das líderes ali do evangelismo falou, gente, nós precisamos ser fervorosos como os pentecostais no evangelismo. E aquilo me chamou a atenção. Uma presbiteriana chamando os jovens para evangelizar de forma fervorosa como os pentecostais são. E é isso mesmo. Ela está certa. Talvez você esteja aí parecendo um bloco de gelo espiritual. Talvez você esteja aí parecendo o Everest, a ponta do Everest, do ponto de vista espiritual. Frio, gelado, morno muitas vezes, inerte, insensível à voz de Deus. Mas o Senhor está te chamando para voltar ao primeiro amor. Amém? Eu estou no primeiro amor, pastor. Calma, escute essa palavra. O primeiro amor não é apenas o entusiasmo inicial. O primeiro amor é um fervor do coração centrado em Jesus, na coisa certa, no objetivo certo. A igreja ela havia se tornado muito ortodoxa, biblicamente falando, mas fria.
ocupada, mas sem paixão. Não adianta conhecer a Bíblia toda e ser frio. Não adianta ser um ativista da igreja, a pessoa que mais trabalha na igreja, mas não tem o coração queimando por Jesus. Como é que esse abandono se manifesta? Como é que esse abandono de amor, do primeiro amor, se manifesta? Primeiro, você começa a ter uma rotina sem paixão espiritual. Você vai para a igreja, mantém as práticas de ir para o culto, você canta muitas vezes, você prega como eu estou fazendo aqui, você serve, mas seu coração já não queima por Jesus. É só uma rotina. Tá certo isso? Pode isso, Arnaldo? A espiritualidade vira hábito ou obrigação e não mais resposta ao amor de Jesus. Um segundo gatilho, por assim dizer, como esse esfriamento se manifesta, é uma negligência da vida devocional. Você não pode negligenciar a sua vida devocional. Meus irmãos, eu tenho no meu celular aqui, e eu não estou tão bom assim não, estou até com vergonha de mostrar para os irmãos, uma rotina de oração e rotina de leitura da palavra. Está lá escrito nas minhas notas. Eu tenho que orar todo dia. E eu cronometro o meu tempo de oração. E a minha meta é orar pelo menos 1 hora por dia. Todo dia. Consigo todos os dias? Não. A minha meta é ler a Bíblia todos os dias. Consigo todos os dias? Não, mas deveria. Deveria. Tem que orar e ler a Bíblia só aos domingos? Não, todos os dias. Você começa a se esfriar quando você negligencia isso, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de ter intimidade com Deus. A relação com Jesus vai se esfriando assim como um casamento se esfria. Porque você não está ali investindo no seu casamento com Jesus. Uma outra forma também são pecados não tratados. Pecados não tratados. E aí começa com pequenos pecados, guardados, ocultos, que vão criando barreiras. Isso vai gerando peso de consciência. É ou não é verdade? Vai gerando peso de consciência. E aí você vai se esfriando, aí você já vai para a igreja, você já fica ali, poxa, será que eu vou cear hoje? Eu não vou tomar ceia. E aí você já, vou tomar aqui. Aí depois, poxa, eu estou tão indigno, porque eu estou, sabe? Começa a acontecer esses processos, pecados não tratados. Isso gera peso de consciência e vai te distanciando espiritualmente. Outra coisa também é o mundanismo e as distrações. O coração começa a se apegar mais às coisas do mundo, ao dinheiro. Tem gente que está mais focada em dinheiro, aos status, aos prazeres, todos os tipos de prazeres, às redes sociais, ao trabalho. Tem gente que é workaholic, né? Workaholic é o termo em inglês que diz o seguinte: viciado em trabalho. Tem gente que é sexaholic, né? Que é viciado em sexo, mas não com sexo dentro do casamento, sexo fora do casamento, perversão moral. E aí esses pequenos erros, esses pequenos pecados, eles vão se somando e você vai se entristecendo. E aí as redes sociais potencializam isso, te distraem. E aí você deixa as coisas do reino em segundo plano. Mas você continua frequentando a igreja. Mas você diz, não, todo domingo eu tenho que estar na igreja. Mas aí você diz, não, eu tenho que estar lá. Tenho que ajudar o pastor na igreja. Continue mesmo, tá? Não me deixe sozinho. Mas você precisa tratar o seu coração. Você precisa tratar a sua espiritualidade. Porque você não pode continuar desse jeito, sendo apenas um ativista. Sendo apenas alguém superficial. Outra coisa também, amargura e falta de perdão. E tudo isso aqui eu vejo, irmãos, eu olho para alguns e eu converso com alguns e eu vejo. Tem gente que está ferida na igreja, amargurada na igreja, está na igreja, é crente da igreja, frequenta a igreja, faz um monte de coisa na igreja, mas está amargurada e não perdoa. Feridas emocionais, decepções com irmãos e outros líderes. Decepções na história da igreja. Gente que já tem muito tempo aí na caminhada e que se decepcionou e que isso ficou. Aí a pessoa é um amargurado, espiritualmente falando. Ele duvida de tudo que se fala, ele desconfia de muita coisa, porque ele
Ele teve um trauma lá atrás e esse trauma está machucando ele e está apertando ele ou ela. E isso também vai te afastando do seu primeiro amor. Frustrações ministeriais. Quem aqui conhece um frustrado ministerial? Um frustrado na igreja? Podem esfriar o amor a Deus e amor à igreja também. Orgulho também e autossuficiência. Quando a pessoa acha que ela já sabe tudo. Tem gente assim também na igreja, né? A pessoa já se acha o apóstolo, o semideus. Ela já se acha que ela que sabe, ela que faz, ela que já serve há muito tempo e não depende mais da graça de Deus. Isso acaba levando ela à indiferença espiritual e à falta de querer se alimentar espiritualmente, de querer crescer e continuar crescendo. Sócrates dizia, lá o filósofo, não é nenhum irmão da igreja não, o filósofo Sócrates, ele dizia, eu sei que nada sei. Sócrates dizia isso. Um filósofo maior, um dos maiores. Aristóteles, Platão, Sócrates. Você pode ser o doutor em teologia, o pós-doutor em teologia. Você pode ter 50 anos de igreja, só sei que nada sei. Eu preciso de mais de Deus. Tem que ter essa fome por Deus. Quem é o mais velho aqui na igreja? Não precisa levantar a mão. Você precisa de mais de Deus. Mas o mais velho que eu falo, nos caminhos do Senhor. Você precisa de mais de Deus. Todos os dias. Você precisa ler mais. Eu já li a Bíblia 50 vezes, pastor. Eu já li até de trás para frente. Eu já li ela, eu já consegui ler ela em hebraico, em grego. Eu já interpretei, eu já fiz tudo. Mas você está precisando voltar para o primeiro amor. E o último, ativismo religioso. Servir muito, mas sem devoção. E aí, esse é um perigo, porque o ministério substitui a intimidade com Deus. A pessoa acha que porque ela está engajada no ministério, isso é um perigo para mim, que sou pastor. Isso é um perigo para... Eu já vi muitos pastores caindo, porque na verdade, a gente vê o pastor caindo, né? Caiu, espiritualmente. Caiu. Na verdade, ele não caiu hoje, ele já caiu lá atrás, o coração dele caiu lá atrás. A intimidade com Deus. Ele passou a exercer o ministério de forma profissional. Existem muitos profissionais. Tem gente que já vai no automático. Todo domingo eu prego. Né? Eu já sou pastor da igreja, eu tenho minha rotina na igreja e tal. Esse é o perigo. Eu não estou falando só de pastor, eu estou falando de você também. Que serve muito, mas não tem o coração devotado. Não tem calor e fogo do Espírito na mente e no coração. E o ministério, ele substitui a intimidade. A pessoa se ocupa tanto com a obra de Deus que esquece do Deus da obra. O versículo 5 agora. O versículo 5, para continuarmos aqui na nossa exposição do texto, como está aí para nós. Versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Vamos repetir todos, vamos lá. 1, 2, 3 e... lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, olha só a ameaça. Jesus está ameaçando aqui, tá? Jesus está ameaçando. Se não, igual o baiano fala, né? Se não, eu venho a ti, moverei do seu lugar o teu candelabro, o teu candeeiro, caso você não se arrependa. Você não tem medo não, irmão? Nós precisamos ter temor diante dessa palavra. E aí está aqui a chave para nós resolvermos o esfriamento. Pode deixar na tela. Lembre-se de onde caiu. Simples assim. Eu estou falando para cristãos, estou falando para também pessoas que talvez estejam afastadas do caminho do Senhor. Lembre-se de onde você caiu. Reconheça e se lembre. Pare e avalie onde foi que eu comecei a esfriar. Foi com as redes sociais? Porque as redes sociais estão tomando o meu tempo de oração? Será que eu comecei a esfriar porque eu sou doutor em teologia? Doutor? Será que eu comecei a esfriar porque eu estou muito ligado à obra da igreja, mas o meu coração já não aquece mais por Jesus? Eu já chego na igreja e vou pegando meu crachá já. Meu crachá e vou trabalhar com meu crachá e pronto. E daí não vou ouvir a palavra. Sabe, a igreja é um lugar onde eu só trabalho.
Você não fala isso, mas é isso que está acontecendo. Eu não me alimento mais. Onde foi que você começou a esfriar? Será que é a igreja que está te esfriando? Se for a igreja, me perdoe. Me perdoe. Eu como pastor aqui, me perdoe. O que mudou desde aquele tempo lá de paixão por Jesus, de que o Senhor te batizou com o Espírito, de que você foi cheio de Deus. Um outro ponto é, primeiro, vamos lá, 1, 2, 3 e lembre-se, diga lembre-se. Lembre-se, lembre-se de onde você caiu. Reconheça, faça uma análise. O segundo, arrependa-se. Arrependa-se, ou seja, não é apenas sentir culpa, mas confessar diante de Deus e pedir perdão pelo esfriamento. Não é sentimento de culpa, é você se ajoelhar diante de Deus e pedir perdão pelo esfriamento, porque existe uma diferença entre o remorso e o arrependimento. O remorso, ele está ligado a um sentimento de culpa, que não é saudável. O arrependimento, ele te libera e te perdoa. Você se coloca diante de Deus e você se sente leve e livre. Então, primeiro, lembra-se. Segundo, arrependa-se. E terceiro, volte às primeiras... É simples, irmão. Volte às primeiras obras. Retome práticas de devoção que foram deixadas de lado. Por exemplo, retome a sua vida de oração. Eu nunca tive vida de oração, pastor. Eu só oro na igreja. Aliás, eu nem oro na igreja. Eu gosto de ir na frente para o pastor orar por mim. Então, irmão, dá um reset aí no que você aprendeu lá naquela igreja lá maluca e comece a ter uma vida de oração. Estabeleça a meta de vida de oração. Oração sincera, leitura da palavra não por obrigação, mas para se alimentar, mas por fome espiritual. Eu me lembro de lendo a Bíblia e ter experiências com Deus, lendo a Bíblia, porque eu estava ali com fome para ler, para ouvir a voz de Deus e ouvir Deus falando comigo através das Escrituras. Então, é com o coração que a gente faz, não é com a mente somente. É claro que o culto agradável a Deus é o culto racional, mas o coração está envolvido também. A chama tem que estar acesa. Tem que ser pentecostal nesse sentido. Tem que ser cheio do fogo de Deus nesse sentido. Não pode deixar os hábitos simples como louvar em casa sozinho. Jejuar, ter vontade de evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, participar com alegria da comunhão com os irmãos. Porque isso, se isso só vira, se você só evangeliza de acordo com o calendário da igreja, você está frio espiritualmente. Aí vamos marcar o evangelismo. Léo marcou o evangelismo ali na esquina. Como é o nome? O drive-thru de oração. Eu vou, né? Porque eu sou ativista, eu tenho que estar lá. O pastor tem que me ver. Mas você não evangeliza. No seu dia a dia, você não tem a chama do evangelho, você não tem coragem de chegar para a pessoa e falar: Jesus te ama, quer mudar sua vida e sua história, Deus tem um plano para você. Então precisa existir esse impulso dentro do coração e ter alegria de comungar, de estar no meio da comunhão da igreja. E outro ponto também é que vai te fazer voltar, que não está aí, mas que no contexto de Éfeso, da história de Éfeso, nós vemos, é receber o fogo do Espírito Santo novamente. Porque a igreja de Éfeso, ela estava fria, Paulo chegou lá, colocou a mão na cabeça dos irmãos, recebam o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo, foram cheios de Deus, falaram línguas estranhas, profetizaram, e aquela igreja foi igreja do fogo, a igreja doutrinariamente forte, teologicamente forte, mas do fogo também. Irmãos, a gente precisa voltar para o primeiro amor.
A gente precisa voltar para a intensidade com Deus. Não é somente o esforço humano, não é somente a inteligência, não é somente a teologia que está em voga nos dias de hoje, que está forte. As teologias aí, a teologia reformada, a teologia católica, a teologia luterana, tudo muito forte, tudo muito gostoso de estudar. Eu gosto de estudar essas coisas, história da igreja, mas isso aí não vai causar impacto na vida das pessoas. O que causa impacto não é você, é o Espírito Santo através da sua vida. Precisamos clamar para que o Espírito Santo renove o nosso coração, trazendo sensibilidade espiritual e quebrantamento e paixão. Deus é especialista em reacender corações que esfriaram. Será que seu coração está frio? Lembre-se de onde você caiu, se esse é o caso. Vamos agora para o versículo 6, e já estamos quase encerrando. Versículo 6. Há, porém, uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem sabe aqui quem são os nicolaítas? A igreja era boa doutrinariamente, a igreja era uma igreja que servia forte, mas ela tinha um problema, ela era apagada espiritualmente. Quem quer ser apagado espiritualmente? Ninguém, né? A gente tem que ser cheio de Deus, né, irmão? E também tinha outra coisa que contava ao favor dessa igreja. Ela odiava a prática dos nicolaítas, como Deus, Jesus também as odeia. O nome dos nicolaítas aparece duas vezes, tanto aí em Apocalipse 2:6 quanto em Apocalipse 2:15. Duas vezes na Bíblia toda. É difícil a gente saber o que eram os nicolaítas. Mas alguns irmãos, historicamente, fizeram um esforço de estudo para tentar entender quem eram essas pessoas. Quem eram esses que eram adeptos de talvez um tal de Nicolau. Nicolaítas vem de seguidores de Nicolau. O que sabemos pelo texto bíblico, por exemplo, lendo Efésios 2:6, Apocalipse 2:6, nós vemos o seguinte: Cristo elogia a igreja porque odeia as obras dos nicolaítas. Ou seja, Jesus elogia ali a igreja de Éfeso porque eles odiavam essas obras. E ele também odiava. Jesus também odiava. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 15, Apocalipse 2:15, fala também dos nicolaítas. De igual modo, está aí na tela, vocês também têm os que se apegam aos ensinos dos... Algumas traduções está escrito assim, a doutrina dos nicolaítas. Isso aí já é para a igreja de Pérgamo, não mais para a igreja de... Ou seja, essa doutrina estava tomando ali as igrejas ali da Ásia Menor, da Turquia, da atual Turquia. Ou seja, era uma heresia. Está aqui escrito que o ensino dos nicolaítas, ou seja, era uma doutrina que estava sendo ensinada na igreja naquela época. Ou seja, suas obras estavam ligadas a uma doutrina que Jesus rejeita. O cristão, o pastor Irineu de Leão, no século III, diz que os nicolaítas eram seguidores de Nicolau, que era um dos 7 diáconos de Atos, capítulo 6, versículo 5. Ele fez um esforço histórico e tirou essa preciosidade. E esse Nicolau, ele teria distorcido a fé e ensinado para a igreja que pode imoralidade sexual e que podia também idolatria. Os nicolaítas, portanto, eles estavam na igreja, mas eles tinham tranquilamente uma vida imoral do ponto de vista sexual, porque para eles aquilo podia. Viver uma imoralidade sexual era permitido para esses nicolaítas, para os seguidores de Nicolau, de acordo com a visão de Irineu. Hipólito, no século III ainda, ou seja, muito perto ali da história da igreja inicial, da igreja primitiva, associa os nicolaítas a uma outra heresia chamada gnosticismo. Quem já ouviu falar no gnosticismo? O gnosticismo, que promovia uma licenciosidade sob o argumento da graça, ou seja, a graça de Deus, ela é tão graciosa que você pode fazer qualquer coisa, inclusive viver uma vida de imoralidade sexual. Era assim que eles ensinavam. Você pode fazer sexo com pessoas fora do seu casamento, você pode ver pornografia, você pode viver uma vida licenciosa, porque isso aí não tem problema, isso aí, sabe, Deus releva, é um pecado menor. Eu já ouvi dizer que os pecados da área sexual são pecados menores em relação, por exemplo, a pecados
ligados à doutrina, a erros doutrinários. Eu até concordo que você errar doutrinariamente é pior do que você pecar do ponto de vista da imoralidade sexual. Mas eu aprendi também na escola bíblica dominical lá atrás que não existe pecadinho ou pecadão. Não existe pecadinho ou pecadão. É muito pior alguém errar doutrinariamente, ensinar um erro doutrinário e levar uma multidão para distante da palavra de Deus. Isso é terrível. E, da mesma forma, é terrível também a pessoa viver uma vida de imoralidade sexual. E era isso que os nicolaítas aparentemente ensinavam. Jerônimo, já no século IV, afirma que eles pregavam libertinagem e consideravam o corpo como algo irrelevante. Ou seja, importante é que a sua mente esteja em Jesus. Né? Seu corpo pode ir para a bagaceira. Né? Se a sua mente estiver em Jesus, se o seu coração, seu corpo pode ir para a bagaceira. Né? Usando aí uma expressão aqui da nossa terra, da nossa Bahia. Mas as obras, portanto, dos nicolaítas, resumidamente, se consubstanciavam em imoralidade sexual, participação em rituais idólatras também, porque além dessa questão da imoralidade sexual também havia idolatria, e era um ensino que distorcia a graça de Deus. Quem não já ouviu aqui um ensino falando que a graça de Deus, ela nos permite fazer qualquer coisa? Eu já ouvi esse tipo de ensino. É a chamada, muitas vezes, hipergraça, né? A graça maior do que o que ela é. A graça de Deus, ela é poderosa, ela é maravilhosa, mas ela não nos permite a libertinagem. Não usem da graça de Deus para, ao invés de terem liberdade que a graça proporciona, terem uma vida de libertinagem. Não, está errado. O apóstolo Paulo escreveu isso. A graça de Deus não é motivo para libertinagem. Portanto, quando ele fala lá em Atos capítulo 2, versículo 6, que há porém uma coisa a teu favor, que vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, ou seja, vocês odeiam a imoralidade sexual, como eu também as odeio. Isso mostrava também um senso de santidade naquela igreja. Mas não adianta você, para encerrar a mensagem, não adianta você ser teólogo, conhece a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Não adianta você ser um ativista da igreja, trabalhar em todas as áreas da igreja, ser o Superman da igreja. Não adianta também você ter uma vida até santa, pura, reta, se você não tem a chama de Deus acesa no seu coração. O que mais preocupava Jesus na igreja de Éfeso era o esfriamento espiritual. O que Jesus se preocupa na sua vida também é com esfriamento espiritual. Será que você não está esfriando espiritualmente, meu irmão e minha irmã? Vamos encerrar agora, versículo 7. O Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E para nós vencermos, irmãos, nós precisamos ser cheios do fervor de Deus. Para nós vencermos, meus irmãos, nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Para nós vencermos, meus irmãos, nós precisamos ter o poder de Deus diariamente. Nós precisamos crer que o enfermo, se nós orarmos, ele poderá ser curado através da nossa oração. Nós precisamos crer que se nós pregarmos o evangelho para uma pessoa, ela vai dar risada na nossa cara. Mas Jesus vai fazer a obra e o Senhor vai converter o coração daquela pessoa. Isso é a obra de Deus, é o poder de Deus na vida do cristão. Você precisa incentivar isso dentro de você e na sua casa também. Não podemos ser cristãos estéreis. Porque um cristão sem o Espírito Santo, ele é estéril. Ele não produz frutos. Então, o Espírito Santo, ele diz, ele chama. O Espírito Santo te chama nessa noite. O Espírito Santo te convoca nessa noite. O Espírito Santo te relembra nessa noite que você pode ser doutor em teologia, mas você precisa ter o coração cheio do fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo te lembra que você pode até pregar sobre santidade e viver uma vida santa, mas isso somente não adianta, tem que ter o coração queimando. E há uma promessa para esse que é completo em Deus. Ele terá o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aleluia, meus irmãos e minhas irmãs. Este último versículo, ele é um chamado à atenção espiritual. Fique atento. Atento. Fique atento espiritualmente. Não se esqueça do mais importante. Seja cheio da palavra, tenha uma vida de santidade,
Seja uma pessoa que trabalha muito na igreja. Seja essa pessoa. Por favor, seja. E aí vai um apelo pastoral também. Mas, sobretudo, seja alguém que tem um coração que queima